Fala, ricos, tudo bem? Eu sou o Cristiano e bem-vindo ao terceiro episódio do podcast Fala Rico. Hoje eu tô aqui com um cara, gente boníssima. Conheço o Ricardo há um bom tempo, celebrou meu casamento e é uma honra ter ele aqui. Seja bem-vindo, Ricardo. Uau, boa noite. Eu que fico imensamente agradecido pelo convite, né? Era só Cristiano Pazzetto, agora é Rico. Fala, Rico. Estamos juntos aí, né? Imensamente feliz porque eu acompanhei tua trajetória, né? E hoje eu estar aqui é um motivo de muita alegria também, né? Parabéns. A honra é toda minha. E o Ricardo, a gente já conheço o Ricardo há um bom tempo, desde 2011. E o Ricardo tem um currículo muito grande, empreendedor, celebrante de casamento, mestre de cerimônias. Fala aí, Ricardo, o que você faz? Porque o currículo é longo. Cristiano, é uma história longa e é um currículo também, né? Extenso. Comecei como locutor e, de repente, mestre de cerimônias, né, no quartel. E aí, mestre de cerimônias, vários trabalhos, celebrante de casamento. E eu resolvi escolher, né, uma das funções entre todas essas, né? Eu escolhi ser celebrante de casamento. E é uma realização de sonho, né, para o Ricardo Alves ter a oportunidade de realizar sonhos. Então isso para mim é fantástico. Legal. Viu, mas então, eu conheço a tua história, a gente já se conhece há bastante tempo, mas o pessoal que está assistindo não conhece. Então, conta um pouquinho pra gente sobre a tua trajetória, como surgiu a RP Promoções e Eventos, que é a tua empresa, né? Então, a RP Promoções e Eventos é a minha empresa, é a minha vida, sou eu, é a Pamela, né? Sou apaixonado pela minha empresa, igual pela minha sócia. Legal. O que acontece, Cris? A minha história começou com um menino fora da casinha, né? Que acreditava nos seus sonhos, por mais que achavam que era uma loucura, né? Imagina um office boy no centro de Curitiba correndo com a malinha nas costas, para cima e para baixo, e de repente pediu a conta do emprego para trabalhar de locutor. Mas eu era locutor? Não, não era. Mas eu era apaixonado pela locução. Na coragem. Na coragem. E eu acho que o empreendedorismo é muito isso, né? Você precisa acreditar no teu sonho e deixar fluir. Né? Acreditar, seguir em frente. E quando todos falavam para mim que era uma loucura, né? O menino que ficava de longe assistindo um locutor trabalhar lá na Rio Barbosa e de repente o locutor não estava lá. Passei, perguntei para o segurança onde estava o locutor, que eu era fã dele. Ah, teve problemas aqui, foi embora. Mas fala ali com o gerente da loja. E eu fui falar e ficou marcado na minha vida. Conversei com o Marcos e com a Silvia, os gerentes dessa loja. Eles perguntaram: Ricardo, você é locutor? Explodiu de mim. Que legal. Acredito que o meu sonho, o meu desejo fez com que explodisse de mim a palavra sim, eu sou. Caramba, foi assim? Tremi na base, claro, né, um menino ainda, 16 para 17 anos. E foi assim que começou. Mas é muita coragem, né? Porque você não tem experiência e você procurar assim é a veia empreendedora mesmo. Eu acredito que isso já está em nós, né? Claro que muitos descobrem isso com o tempo, né? Com muito estudo, mas eu foi no susto, né? E de repente ele falou, faz um teste. E eu era aquele locutor, Cristiano, que eu ia tomar banho e eu ficava... Mercadorama, nós servimos melhor. Casas Bahia, a felicidade mora aqui. Em vez de cantar, você fazia locução. Eu fazia locução. E minha mãe já olhava isso, mas também não acreditava, né? Mas eu acreditei. Acreditei e com 16 para 17 anos comecei a trabalhar nessa loja. De repente passou um diretor do Big, gostou da minha locução, fez uma proposta para ir para o Big, mas eu não quis voltar atrás na promessa que eu tinha feito, né, para o gerente da loja, da Scarpini. Me lembro como se fosse hoje. E eu falei para ele, olha, eu amei a proposta, porque era para trabalhar numa rádio.
Rádio Big. Tinha uma cabine. Que legal. Com toda espelhada, um microfone profissional. Toda a estrutura. Toda a estrutura que o menino sempre sonhou, né? Um menino que é apaixonado por locução, que ouvia Renato Gaúcho e ficava apaixonado na história da minha vida. O Renato Gaúcho é clássico, né? E de repente, Cris, imagina, esse menino, né, recebendo uma proposta, mas não poderia deixar o gerente que me deu oportunidade na mão. Né? Então isso fala muito sobre credibilidade, né? Confiança. Então eu não quis quebrar, sempre aprendi muito sobre isso, né, com meu pai, com minha mãe. Então falei para ele, olha, infelizmente eu trabalho aqui das 10 às 5 e não tem como eu trabalhar com você. Ele falou, não tem. Nós temos 3 turnos na Rádio Big e tem um que começa das 5 às 10. Como você sai às 5, eu abro uma exceção para você para começar às 5h30 e até às 10 da noite. Então eu trabalhava das 10 às 10, Cris. Caramba, uma jornada, hein? Uma jornada. Falando. Aprendi muito. E como que funciona a garganta? Isso daí, para você tratar... um cuidado que você vai aprendendo, né, do decorrer ali. Tem uma coisa que eu gosto muito de falar, até para quem vai nos assistir, né? Muitas pessoas falam para você sobre o que não conhece, sobre o que não sabe. Né? A ignorância existe, né? E tem pessoas que são teimosas. Sim. E falavam para mim, você tem que fazer isso, você não pode fazer isso. E eu fui conhecendo isso na prática, o que fazia bem para mim, o que fazia mal, porque um menino, eu aprendi muitas coisas, né? Você fazer um aquecimento antes de começar a falar, você usar um própolis, né? Que ajuda bastante. Nossa, é maravilhoso. Você pegar uma maçã, cortar a parte de cima dela, colocar mel, colocar no forno, e a maçã vai absorver o mel e você come. É uma maravilha. Então, eu fui aprendendo isso na prática e o que foi me ajudando muito, porque eu falava das 10 da manhã às 10 da noite. Você já deixou 3 dicas aqui de como cuidar da voz. 3 dicas. E isso é um aprendizado que foi assim. Sabe, né? por quê? Porque eu penso o seguinte, a tua profissão, você tem que ter um cuidado extremo. Por quê? Porque eu comecei a gravar os podcasts aqui, eu fiquei mais de um mês doente. Imagina se acontecesse com você, porque eu não conseguia, tosse e tal, foi foi uma gripe muito longa. E você imagina, né, o cuidado que você tem que ter para isso, porque você trabalha, a tua ferramenta de trabalho é a tua voz. Justo. É um cuidado minucioso, né? Você precisa cuidar, você precisa evitar. E muitos falam assim, Ricardo, você não pode tomar coisa gelada. Muitas vezes o gelado não faz tanto mal quanto o quente, muito quente. Acredita? Parece que fere mais, né? Entendi. Ali a garganta, as cordas vocais. Então, eu tomo cuidado. Né? Não muito quente, não muito gelado, não dá para abusar. E como que surgiu a RP? Me conta aí como foi o início da RP lá atrás. O início da RP é uma história apaixonante. Então aí sim que a gente quer saber. Então, Cris, se deu a partir do meu fone de ouvido, do meu Walkman, não sei se você lembra. Nossa. Né? Vinha do trabalho do Office Boy, no centro, ouvindo Renato Gaúcho, a música da minha vida. Era apaixonado por histórias, né? E mal eu sabia que a minha história de amor estava começando. Foi dia 21 de fevereiro de 1999 que começou a RP. Através de um beijo. Um beijo na Pamela. Né? RP por quê? Ricardo e Pamela. E Pamela. Então essa foi a data. 21 de fevereiro de 1999. Já trabalhava com locução. Né? Já trabalhava com locução e foi crescendo. O sonho foi crescendo, o desejo de crescer. Muitos convites, né, para ir embora. E eu acredito muito no meu Brasil, né? Sempre amei morar em Curitiba, amo o meu Paraná, então eu acreditava que se eu corresse atrás, se eu trabalhasse muito, eu poderia ter sucesso aqui. Como né? tem. Na minha casa. E assim começou a RP, o meu namoro com a Pamela, aí já correria para casamento, comecei a trabalhar em 3 empregos, né? Aí saí da locução para ir para o quartel,
né? Saía do quartel meio-dia, era um tempo que foi cortada a alimentação do Exército Brasileiro, e aí eu ia trabalhar, depois da num hipermercado, né? No Big, de locutor, e trabalhava de locutor no hipermercado, saía às 8 e ia fazer telemensagem ao vivo. Aliás, mensagem ao vivo. Sim. Né? E Aquelas que ligavam, ó, tem uma mensagem para você, essa? sim, essa que era gravada, que é a telemensagem, né? Mas eu trabalhava mais ainda com a mensagem ao vivo. Sim. Você ia com o carro até determinado lugar. Aqueles carros que a gente tem medo? Justo, né? Que hoje é um mico, né? Mas na época fazia muito sucesso. Cris, muito. Eu comecei a namorar e o que me inspirou foi o desejo, né, de ter uma família, de se casar, porque eu ainda muito jovem, né, já acreditava no casamento. Então, eu acredito que a RP hoje, né, já uma empresa consolidada, que nós sabemos o que queremos fazer, né, mas ela foi crescendo, se desenvolvendo, né, e sempre teve o casamento envolvido, né, porque começou com o meu, né, eu trabalhando muito para poder casar, né, e hoje eu trabalho muito, né, para realizar casamento, realizar sonho, que é um dia tão incrível, né? Então a RP se deu a partir, né, do meu casamento com a Pamela. Legal. E aí começaram a trabalhar com o casamento, realizar sonho, né? Porque isso daí, casamento é uma realização de sonho, é um momento muito, mas muito importante na vida do casal. Talvez é o que, principalmente a mulher, né? É o momento que ela espera a vida dela para aquele momento. E é uma responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande, Cris. E eu comecei a trabalhar com casamento, com 15 anos, no quartel. Com 18, 19 anos. Me descobriram no quartel como locutor e eu era aquele cara que animava todo mundo. Fazia locuções, imitações, né? E de repente, na minha primeira aula de tiro, os meninos, ô Moraes, faz uma imitação aí e tal. Aí eu entrei. Caiobá FM, a rádio mais ouvida de Curitiba. E vamos lá, Tenente Alexandre Júnior, qual é a sua música? E o tenente era lá do norte do país, né? Tinha um sotaque bem arrastado. E ele falou, então, eu queria pedir uma música, não sabe? Um tapinha não dói. O pessoal caiu no riso e foi a oportunidade da minha vida, Cris. Que coisa, né? Nós não sabemos quando vai bater na nossa porta uma grande oportunidade. É por isso que nós precisamos estar com o coração aberto, né? Sempre dispostos, né, a aprender, a aceitar, né? Muitas vezes até uma brincadeira, porque pode ser o início de uma história maravilhosa. Tem uma frase que diz assim, né? Que a sorte, ela só encontra quem está em movimento, né? Justamente. Se você estiver parado, você nunca vai ter essa sorte. Então, no teu caso é isso. Você estava em movimento. E eu acredito que foi a oportunidade da minha vida, porque eu não sofri no quartel, né? Não muito, né? Porque aí o tenente me ouviu fazendo a imitação, eu achei que eu ia preso até no quartel, e ele me levou para a sala dos oficiais e fez eu imitar na frente de todos os oficiais, e aí eu virei o locutor oficial da companhia. Caramba, que né? legal. E aí você foi efetivado. Fui efetivado, eu que fazia as leituras da ordem do dia. E realmente foi a oportunidade, porque um sargento me chamava para fazer uma leitura de uma mensagem no 15 anos da filha, outro me chamava para falar algumas coisas num casamento, e assim eu conheci a profissão, que legal, que é o mestre de cerimônias. Isso eu não sabia. Não, nem imaginava que era um mestre de cerimônias. Eu achava que era um locutor, né? E o mestre de cerimônias, ele é uma junção, né, de um locutor com um apresentador, com um anfitrião de uma festa. E então é o que faz a diferença numa festa hoje. Nossa, total. Não, sem o mestre de cerimônias ali, não é igual. E tem que ser bom também. Não é só ser mestre de cerimônias, porque senão acaba ficando ruim o evento. A questão do mestre de cerimônias, Cris, pode ser um evento simples ou um evento glamuroso. Ele consegue direcionar os convidados, ele consegue encantar os convidados. E muitos profissionais nem sabem o que é realmente um mestre de cerimônias, porque qualquer um pode falar num evento. Mas para gerar um encantamento,
né, para conquistar realmente os convidados, para conduzir de uma forma Sim, graciosa, muda tudo. o mestre de cerimônias faz toda a diferença. É verdade. É verdade. Viu? Mas então, eu quero focar mais aqui no nosso papo no celebração de casamento. Por quê? Porque é o que você faz hoje e você é muito bom no que você faz. Teu trabalho é sensacional. Eu sempre indico, você sabe, precisou de celebrante, é o Ricardo, não tem nem o que falar. Me fala, explica pro pessoal o que faz um celebrante de casamento. Muito bem, Cris. Vamos falar sobre celebrante de casamento. Desde já agradeço, né, a oportunidade que você deu para a RP, né, para o Ricardo Alves celebrar o teu casamento, organizar. Foi um evento maravilhoso. Foi em muito 2011. bom. 2011. E foi um sucesso, tanto que na tua família já fiz mais de 10 casamentos, muitos, eu acredito, muitos. Né? Quase a família toda. Justo. O celebrante de casamento é uma figura fantástica que tem o poder, né, de conectar todos os convidados. Porque você vai falar sobre a história do casal. E quem que está ali, né, à frente de todo mundo? O celebrante. E o casal. Né? E quem está nos assistindo bem de perto são os pais. Então você precisa saber o que você está falando. O celebrante de casamento ele tem que ter essa noção de que ele vai fazer a diferença naquele momento. O vídeo que o casal vai ter daquele momento, ele precisa gerar prazer na hora de assistir. Falando um pouquinho sobre a história, sobre o casamento, que seja uma história emocionante, mas também alegre. Porque o que o pessoal espera de um celebrante, geralmente? Emoção, mas ao mesmo tempo não pode ser muito melancólico, porque senão meio que dá uma baixada na pressão. Então tem que ser muito um nível ali, parece uma balança, você tem que equilibrar o lado, a emoção, junto com ser mais extrovertido, porque eu vejo suas celebrações, é isso que você faz. O celebrante de casamento, ele tem o poder de realmente encantar ou também de acabar com aquele momento. Quando você erra um nome, se o celebrante errar um nome, se o celebrante não souber se conectar com o casal, com a família, com os convidados, ele está falando e alguém está lá mexendo no celular, conversando, falando o que vai ter na hora da janta, será que tem uma carne assada? Então, o celebrante ele precisa ter autoridade, Cris. Mas não autoridade de estar lá com a cara amarrada, não. Ele precisa saber o que ele está fazendo. Ele precisa contar a história do casal com um entendimento que todos que estão ouvindo vão dizer, cara, será que ele é um amigo do casal? Ele sabe detalhes que eu não sei. Mas por quê? O celebrante ele precisa estudar a história do casal e ele precisa interagir. Um diferencial do meu trabalho de celebrante de casamento, Cris, além da voz que muitas cerimonialistas me indicam porque gostam do meu jeito de comunicar, com calma, com clareza e com emoção, com alegria, o que faz a diferença é você estudar a história do casal e contar olhando dentro do olho do noivo, dentro do olho da noiva e falando sobre eles com entendimento. Por quê? Porque o celebrante estudou a história. Eu estudo a história para contar essa história sem fazer leitura. Entendi. Então vamos lá. É um ponto que eu sei como funciona, mas muitas pessoas não sabem. Então você tem uma reunião com o casal e você ouve... Como que é essa reunião? Ela é separada? Ela é junto? Como é que funciona? Para você entender como funciona, você e todos aqueles que vão nos assistir, milhares de pessoas que vão nos assistir, não é simples. Começa já na contratação. Na apresentação, você já tem uma conexão com o casal. Se não tiver essa conexão, Cris, não adianta. O celebrante ele tem o poder de falar também, olha, infelizmente eu não vou conseguir te atender. Você acredita nisso? Caramba. O meu trabalho é diferenciado por isso. Mas então, fechei o contrato ali, você já começa a observar. No ato,
Porque se não houver conexão na nossa reunião de apresentação, eu não fecho o contrato. Entendi. Porque celebrar casamento não é só você ganhar o valor que é cobrado para você fazer aquela cerimônia. Não. Você precisa ter uma conexão com o casal, porque precisa existir um encantamento. E se o celebrante ele não se conectou com o casal, como que ele vai fazer parte do momento mais incrível na vida do casal? Isso é verdade. Eu nunca pensei por esse lado, mas tem muito sentido. Então, a cerimônia já começa ali, na reunião de apresentação. Teve essa conexão, um sorriso fácil, um olhar, uma atração, aí vai acontecer. Aí começam as tratativas, né? Primeiro essa reunião de apresentação, para ver também se o casal sente essa alegria, né? Se não é esse o cara que eu quero que comunique para toda a minha família. Então começa aí. Aí a segunda parte é a reunião 15 dias antes do casamento. Mas por que 15 dias antes do casamento? Porque precisa estar fresca na memória do celebrante. É verdade. Porque se você fazer 2, 3 meses, quanta coisa passa, né? Realmente, o celebrante Ricardo Alves. Sim. Ele gosta dessa reunião 15 dias antes, por quê? Porque você vai conversar, eu vou entender a história do casal, eu vou gravar, eu vou estudar essa história para que eu possa contar de uma maneira que todos percebam a realidade. Então, isso faz toda a diferença. E, Cris, uma coisa que é muito importante. Na reunião, vai ter essa conexão. Mas não é só o que você vai me falar que vai fazer diferença. Você acredita? É a maneira com que o noivo vai contar a história. A expressão facial dele, o jeito dele se expressar, o celebrante vai captar também. Entendi. O carinho, a intensidade com que ele está falando. Justo. Eu gosto de interpretar isso, porque faz toda a diferença na hora de eu contar a história do casal. Então, para quem pensa que é só você que vai casar, aí vai contratar o Ricardo para celebração, quem pensa que é só uma conversa, não é uma conversa. Isso que eu ia te perguntar. Como que você capta a essência do casal? Que você já deu meia resposta aí. Porque realmente o que você transmite na tua celebração é muito profundo. Então, você capta isso, né? É necessário captar a essência do casal, é necessário você entender o perfil do casal. Tem muita gente que fala assim, mas aquele celebrante falou isso, fez isso. No meu caso, quem direciona a cerimônia é o casal. A história é deles. A história deles vai direcionar a minha cerimônia. Por isso que é importante entender a história, o perfil do casal. Tudo isso se dá a partir de um questionário, Cris. Eu vou enviar esse questionário, né, para o casal antes da minha entrevista. As meninas lá do escritório já mandam esse questionário, fazem algumas perguntas, né, sobre a história deles. São perguntas realmente pensadas para direcionar o celebrante. Então isso faz toda a diferença. Aí eles vão escrever um pouquinho da história, né, os detalhes, as datas, como se conheceram, e eu fazendo a leitura, eu vou estar munido, né? Vou estar munido para fazer as perguntas para eles, que vai direcionar. Então, eu vou captar a essência do casal através de perguntas direcionadas, de um questionário que vai falar sobre vários assuntos que são pertinentes, né, para o celebrante entender como vai fazer essa cerimônia. Cara, que interessante, cara. Como é um trabalho minucioso, né? Parece que quem vai no evento, você tá celebrando, mas é uma coisa tão profunda, tão intensa, né? Porque você está contando a vida amorosa do casal, como se conheceram. E é legal que você pega vários detalhes engraçados também ali, que fica divertido, né? Quando você começa a contar, você insere bastante humor na história deles, que fica bem legal. Na verdade, Cris, não precisa o celebrante inserir, porque a própria história do casal geralmente vai ter momentos cômicos, né?
geralmente quando está começando, existe vários momentos ali que são cômicos, né? É verdade. As trapalhadas do casal, o medo na hora de dar o primeiro beijo, aquele beijo que é um brinde. Você sabe como que é o beijo, que na verdade é um brinde? Conta. Quando o primeiro beijo vai acontecer cheio de ansiedade, de expectativa, e bate dente no dente. Estou falando? É um brinde. É um brinde. Isso vai gerar muita alegria. O pessoal vai cair na gargalhada, vai ser um momento especial de alegria. Então, muitas pessoas que não conhecem a história do casal mais profunda, vai entender e vai sorrir e vai se emocionar, porque é esse o papel do celebrante, né? Levar alegria, emoção, romantismo. Então, quando o celebrante tem esse poder, ele cativa a todos, do mais jovem, né? Dos mais jovens aos mais velhos. Então, e eu vejo que, assim, nós somos humanos e quanta coisa, né? A gente passa na vida, a gente é empreendedor, tem tantos problemas, dificuldades. E eu vejo que um dos desafios que você tem é exatamente isso, porque você precisa se manter concentrado nisso, apesar de tudo que acontece ao seu redor. É como o apresentador de TV, ou então o radialista, que talvez está cheio de problema pessoal, mas ele tem que fazer a função dele. Como que é isso? Cris, eu falo para você que eu sou um celebrante diferente. Eu sou um celebrante que eu não posso dizer que sou melhor do que qualquer um outro celebrante. Mas também eu tenho autoridade para dizer que não existe um celebrante que faça um trabalho como eu faço. Assim Legal. como qualquer um que esteja começando agora, eu também não consigo fazer como ele faz. Cada um é cada um. É verdade. Cada um tem o seu perfil. Mas eu tenho a liberdade de falar aqui para você, Cris, diante de tantas pessoas que vão nos assistir. O celebrante de casamento, quando ele é moldado pela história de vida dele, ele é um celebrante diferenciado. Porque eu, com 16 anos, me tornei um locutor, através de um sonho, de um desejo que eu tinha. E foi tudo caminhando de uma maneira muito natural para eu me tornar um mestre de cerimônias. E logo eu já estava apresentando eventos grandiosos, fazendo inserções na TV, e de repente um convite para eu ser celebrante de casamento. Um convite inusitado. Então, imagina um locutor com as técnicas de um locutor, mestre de cerimônias, apresentador, e então tudo isso foi moldando o celebrante Ricardo Alves. Então hoje, numa cerimônia, pode acontecer qualquer situação inusitada. Não vai tirar minha concentração. Eu já passei por inúmeras situações adversas e aprendi. Você consegue se manter centrado ali, porque dá para ver, isso é visível, assim. Eu já trabalhei com você e o teu trabalho sensacional, já falei mais de uma vez aqui, eu sou muito teu fã, você sabe disso. É recíproco, né? Porque o trabalho que você faz, eu acredito que são poucos também que conseguem fazer uma leitura do que o empresário, o empreendedor quer e desenhar aquilo e prospectar nas redes e fazer ser o sucesso que é. Não, exatamente. Então, eu vejo assim, teu trabalho é muito bom, eu sou muito teu fã, mas eu entendo, como eu trabalhei com você, essa dúvida eu tinha. Eu nunca te perguntei, mas como que você consegue se manter tão centrado? E eu entendi agora. É um todo, né? É um conjunto que formou o que você é hoje, o profissional que você é hoje. É toda a trajetória que organicamente foi acontecendo para que hoje você seja um celebrante de calibre como é. Esse final de semana, um menino veio perguntar: você dá curso? Porque você fala muito bem, você sabe se expressar, sabe envolver os ouvintes. E eu falei para ele: eu estou montando um curso. Cris,
o celebrante de casamento, que ele iniciou na sua mocidade e foi passando por diversas fases, é diferente de um celebrante que faz um curso ali, Sim, outro acolá. Total. Né? Então, esse é o diferencial do celebrante Ricardo Alves. Né? É uma vida inteira de aprendizado, passando por diversas fases, né? E posso dizer que diversos segmentos, né, da comunicação, para hoje poder celebrar um casamento com autoridade, saber como se portar, até no trabalho de mestre de cerimônias, que é ali durante a festa, é diferente porque você sabe como anunciar, você sabe como fazer uma brincadeira, tudo dentro do equilíbrio. E eu acho que é isso que faz a diferença. Com certeza. Então, porque já emendar uma outra pergunta também, que tem muito a ver com isso, que a motivação de estudo, mas eu não estou falando só a motivação do trabalho em si, mas como você fala de sentimento, é o melhor momento da vida de um casal, eu acredito que você tem muitas motivações, mas o que mais te motiva para você continuar fazendo o que você está fazendo? A minha maior motivação, primeiro, a Pamela Suelen. Olha aí, Pamela. Legal, hein? Muito bom isso. Ela me motiva quando ela cuida de mim, quando ela se doa, quando com pequenos gestos ela mostra que o casamento é feito de detalhes. Aí tem várias outras inspirações, porque eu tenho 4 filhos. Né? Sou apaixonado por eles porque eu assisti o parto deles, eu acompanhei, eu troquei fralda, eu que fazia o mamá na madrugada para poupar a Pamela. A minha voz fica indagada porque para mim é emocionante falar sobre isso. E como os detalhes são importantes, né? Cris, um celebrante que ele tem um envolvimento familiar, que ele é casado há tantos anos, que ele é pai de verdade, que participa, que orienta, que procura dar um bom exemplo, eu acredito que é diferente. A essência do celebrante é diferente. A maneira de se comunicar é diferente. A expressão do celebrante, o olhar é diferente. É porque você vive isso. Então, é uma história real, de verdade. Eu entendo o que você quer dizer. E os detalhes ali que você fala realmente é muito importante, porque é isso que faz a diferença na vida de um casal no dia a dia, né? Porque cada detalhe é importante, principalmente um casamento longo, né? Que tem muitos anos. Aí que fica mais importante ainda. Eu sou um cara de fé, Cris. Eu sou um celebrante de fé. Eu sou um empreendedor de fé. E eu tenho fé porque todas as vezes que eu precisei, né, eu fui atendido, surpreendido, sempre foi além do que eu imaginei. Então, eu acredito que além da minha família, né, dos meus pais também, meus irmãos, né, cunhado, cunhada, também são minha inspiração, porque você bem sabe que sempre me ajudaram no início da RP. Sim. Sempre estiveram presentes, eles fazem parte da RP também. É verdade. Eles são também a minha inspiração. E hoje, o que me motiva a continuar trabalhando com casamento, Cris, o que me motiva a ser um celebrante de casamento que se dedica a fazer o melhor para que os registros daquele momento sejam realmente eternizados, o que realmente faz a diferença é o poder do casamento. Sabe qual que é o poder do casamento? Qual? Mudar uma sociedade inteira, além da educação. Eu acredito nisso. Eu sou apaixonado por realizar casamento, eu sou apaixonado em fazer eventos de casais que gerem força, que blindem, que fortaleçam o casamento, porque eu acredito plenamente que um casamento bem-sucedido gera uma sociedade bem-sucedida. É verdade. Isso é muito real e muito profundo isso. Porque se você for ao pé do que você está falando, o casamento ele
Ele muda uma sociedade de verdade em todos os quesitos. Porque imagina, são detalhes que a gente pode entrar aqui e falar, mas um casamento real a gente vai falar disso. O casamento real, de verdade, ele muda mesmo. É impressionante, né? E a gente vê, você vê muito mais do que eu, né? Porque você está na área. Mas quantos casais velhinhos, né? Você vê lá 50, 60 anos de casamento. Quanto a gente tem que aprender com eles, hein? Justamente. E no meu ponto de vista, eu, celebrante de casamento, eu posso falar de uma maneira muito assertiva que famílias abençoadas, famílias estabilizadas, cuidam dos seus filhos, se doam para os seus filhos, amam os seus filhos, educam da maneira que realmente precisa ser educado, né? Com firmeza, mas também com amor, com participação. Essas crianças não vão se tornar um adolescente infeliz, cheio de traumas, não. Ele vai ser um adolescente que ele vai querer retribuir todo o amor, todo o carinho, e é isso que vai fazer a nossa sociedade ser melhor. É verdade. Viu? Agora deixa eu te perguntar. A cerimônia que você faz é de cunho religioso? Como que é? Não é uma cerimônia de cunho religioso, Cris. Eu, como celebrante de casamento, eu não tenho nenhum poder ecumênico. Eu estou lá para celebrar o casamento, para contar a história do casal, para assistir do casal os votos, fazer a troca das alianças, né, pedir para que eles deem o primeiro beijo de casados ali diante de todos que amam eles. Então, não tem cunho religioso. Viu? Só um detalhe, isso que você falou, primeiro beijo, que interessante, você falou de uma forma tão legal, e aí eu prestei atenção como é importante isso, né? É importante. Muitos não valorizam isso, mas você está celebrando um momento ímpar. Quem você convida para um casamento? Pessoas especiais para você, pessoas que realmente estão ligadas a você, pessoas que vão valorizar esse dia. E é por isso que eu falo para os meus clientes: contrate uma pessoa certa para fazer a cerimônia do casamento, porque só vai ter pessoas especiais ali para assistir. É verdade. Quando a pessoa acerta na contratação do celebrante, ele está levando para sua festa alguém que vai fazer a diferença na vida dos convidados também. Palavras, gestos que vão mudar vidas. Então, eu acredito que o celebrante precisa ser uma contratação muito acertada. E, Cris, voltando ao nosso assunto do cunho religioso, verdade. Eu não tenho esse poder. Eu não sou autoridade ecumênica, eu não tenho nenhum ministério, né, na igreja, né, como um pastor, como um padre. Então, eu não tenho esse poder de fazer um casamento de cunho religioso. Por isso, eu falo para você e para todos aqueles que vão nos assistir. Ah, mas Ricardo, eu sou espírita. Ah, eu sou budista. Ah, eu sou evangélico. Ah, eu sou ateu. Indiferente. O celebrante vai fazer uma cerimônia com a cara do casal. E é isso que faz toda a diferença. Entendi. Então, o poder de pastor, o pastor pode estar lá. Por exemplo, se você está celebrando um casamento, eu posso chamar um pastor para ir lá abençoar, ou então um padre, sem problema nenhum. Não tem nada a ver com o que você faz, é outra coisa. Para aquelas noivinhas que estão se preparando para casar e tem essa dúvida, fica aqui a resposta. Posso contratar um celebrante, mas levar também o meu pastor, que ele me viu crescer? Pode, não tem problema nenhum. Vai ser encantador. O celebrante, ele vai contar a história de uma maneira exclusiva. Olha só a diferença. Não é de uma maneira personalizada, de uma maneira exclusiva. É a história do casal. E o pastor vai abençoar aquela história e o início dessa trajetória do casamento. Isso fica fantástico. Pode ser pastor, pode ser padre, indiferente. Vai ser incrível. Que legal, que legal. É porque isso é uma dúvida muito frequente. Porque a gente não sabe, eu sei, né? Eu sabia, mas muitas pessoas até estão se preparando para casar.
muitas noivas aí, e ela não sabe, ela não tem, realmente é uma dúvida, e se você procurar na internet, por exemplo, não tem muita coisa falando sobre isso. Então é legal que você fala, que deixa bem esclarecido aqui. E é isso, Cris. O pessoal me pergunta muito também sobre, Ricardo, juiz de paz. Eu queria que o juiz de paz fosse realizar minha cerimônia lá no local. Esse é mais um ponto esclarecedor, né? Para os noivinhos e até para os pais dos noivos. O Tribunal de Justiça do Paraná, ele delimitou muito essa questão do juiz de paz ir até o lugar. Se tiver dentro da jurisdição do cartório, não tem problema, ele vai. Mas tem cartório que estão em regiões, como no cartório que eu era juiz de paz. Ele é muito pequeno e não tem nenhum salão de festa. Então, eu não teria possibilidade de realizar uma cerimônia fora do cartório. Então tem um raio ali que você tem que... Sim, isso é um detalhe muito importante. Cada cartório tem ali a sua jurisdição, né? Tem uma demarcação ali que ele pode realizar. Né? Por que aconteceu isso, Cris? Tinha muitos cartórios de Curitiba que tinha juiz de paz com eloquência, que tinha o dom da palavra realmente e fazia cerimônias encantadoras, ou fazem ainda cerimônias encantadoras, e todo mundo queria ir naquele cartório e prejudicava outros cartórios. Entendi. Ele saía da sua região para fazer lá, então os cartórios reclamaram isso, né, junto ao Tribunal de Justiça, e aí foi acertado, né, que cada região tem o seu cartório, né, então você manda lá o CEP, né, da tua rua, do teu endereço, e eles vão falar, você é do cartório tal, você é do cartório tal. Então isso faz toda a diferença também. Ricardo, mas eu queria o juiz de paz para fazer a parte civil, mas eu queria que você contasse a minha história, porque eu queria a tua voz, eu queria o teu jeito de comunicar na minha cerimônia. Tem problema? Não, não tem problema também. O juiz de paz vem, faz a parte que cabe a ele, né, diante da lei, e o celebrante vai contar a história de uma maneira maravilhosa, interagindo com os familiares, falando sobre os detalhes da história do casal, que vai gerar uma emoção, vai gerar uma alegria e vai gerar um vídeo muito diferente, pode ter certeza. Que legal. Agora me fala uma coisa, uma cerimônia, a sua, quanto tempo em média é uma cerimônia? Muitas noivas, muitos noivos querem saber quanto tempo é a cerimônia. A cerimônia de casamento é em média de 30 minutos. Nossa, Ricardo, mas eu estou há 11 anos e em 30 minutos vai dar para contar? Sim. Isso que eu ia perguntar. Se dependendo do tempo, enfim, a quantidade, acredito que, eu imaginava que não. Você vai compactar a história para que caiba dentro de 30 minutos. Mas por que 30? 30 minutos é um tempo agradável, né, Cris? Muitas vezes passa 35, mas nós não podemos também cansar os convidados. Eu acredito assim que a cerimônia de casamento ela precisa ter uma pitada de alegria, de emoção, de romantismo. Então nós precisamos passar por cada detalhe da cerimônia, envolver os convidados de uma maneira que eles fiquem presos àquela cerimônia. Que quando acaba a cerimônia, eles olham para o outro e falam, já acabou. É o que acontece nas tuas. Então, isso é pensado. Precisamos pensar. Quando eu comecei a celebrar casamento, Cris, eu pensava que se eu celebrar um casamento de 1 hora, eu vou poder cobrar mais. Não, eu estava errado. Eu fui aprendendo com o tempo. Ao longo do tempo, eu fui aprendendo que você precisa contar uma história de amor que tenha vários sentimentos. Assim você vai conseguir prender a atenção do pessoal, você vai deixar eles com aquela vontade, eu queria um pouquinho mais. Tá tão gostoso de ouvir. Legal. Então, isso faz a diferença, né? Então, 30 minutos é um tempo agradável que não atrapalha também a questão dos fotógrafos. A janta
não vai atrapalhar a janta, o almoço. Entendi. Então, 30 minutos é um tempo agradável que você consegue fazer uma cerimônia maravilhosa, encantadora e uma cerimônia que deixe marcas no coração de todos que estão ali assistindo. Viu? E me diz uma coisa, uma curiosidade agora. Se o casamento atrasa muito, sei lá, a noiva atrasou, ou então aconteceu algum problema ali de logística, seja lá o que for, e você tem ali 30 minutos, mas como é que funciona? Atrapalha um pouco? Como é que é essa sensação de estar atrasado o casamento? Eu estava conversando com um fotógrafo no final de semana sobre isso. Olha só. Sobre um casamento que nós estávamos juntos, né, como profissionais, e a noiva atrasou muito, muito. E ela ia perder todas as fotos no pôr do sol. E eu fiz uma cerimônia de 20 minutos. Entendi. Por quê? Eu estava pensando não só, preciso ir embora. Não, porque eu sou um celebrante que gosta de ser exclusivo para o casal. Eu não gosto de fechar mais de um casamento por dia. Muitas vezes você fecha pelo carinho que você tem, e um casamento é 11 horas da manhã, o outro é às 17 horas, sem problemas. Mas eu prefiro que seja um casamento só. Por quê? Você fica disponível para o casal. Sim. Atrasou 1, 2 horas, você está ali. Mas eu gosto também de ter flexibilidade. Se o casamento atrasou 1 hora e eu percebo, na minha experiência que eu tenho com casamentos, eu percebo que se eu ficar mais de 30 minutos ali, vai acarretar num problema para o fotógrafo. Ele não vai conseguir tirar fotos encantadoras no pôr do sol, ou então aproveitar a luz do dia. Eu vou trabalhar de uma maneira também com sabedoria para terminar aquela cerimônia um pouco antes, mas sem deixar nada para trás. Entendi. Entendeu? Vou compactar ela para que fique linda, mas que também o casal possa ter fotos maravilhosas. Porque, na verdade, um casamento, eu não vou chegar lá e falar assim, eu sou celebrante, eu preciso de... Não, eu penso com o coração também. Eu penso no casal, eu penso na foto, no vídeo. Então, isso faz toda a diferença também, essa sensibilidade. Até porque, né, o pôr do sol não espera, né? Não. Então, não tem jeito. Você pode negociar com todo mundo, mas com o sol não tem jeito. A natureza, ela tem o seu curso e nós precisamos respeitar, né, a natureza. É verdade. Viu? Outra coisa. Você falou aí, agora há pouco, sobre eventos que fortalecem o casal, que você gosta muito disso. E por isso que eu comentei sobre o casamento real, que eu sei que é um dos seus projetos anual, que todo dia 12 de junho, dia dos namorados, você faz esse evento, que é um evento muito legal, por sinal, já fui. E conta pro pessoal o que é o casamento real. É casamento real o nome ainda ou não? Casamento sempre vai ser casamento real, não é mesmo? Aham. Esse ano vai ser um jantar para casais no lindo Castelo Reale. Eu queria... Lá é demais, hein? Justo, é lindo. Eu queria proporcionar para os casais, Cris, uma experiência. Porque tem famílias que não têm condições de fazer uma festa num castelo. Mas eu queria que eles tivessem a oportunidade de estar no castelo. Então, eu, juntamente com outros parceiros, né, estamos preparando esse dia tão incrível. Dia 12 de junho de 2024 é o jantar para casais no lindo Castelo Reale e com a palestra no Palácio Itália, que é uma parte do Castelo Reale. Tá, e como que funciona essa experiência, né? Porque é uma experiência de fato. Não é um jantar. Tem jantar, mas não é só um jantar. Então, eu vou deixar você falar, porque o evento é teu, enfim, você que está à frente de tudo. Eu sei como funciona tudo, né? Mas eu prefiro que você fale como funciona. E eu sei, e eu queria que você contasse, se não tiver problema, tá? Se não tiver problema. Eu queria que você contasse, que você já me contou 1 ou 2 casos, mas conta só um, sobre restauração de casamento através desse seu evento. É isso que me motiva a fazer o evento no dia 12 de junho, Dia dos Namorados. As histórias de restauração,
casamentos que foram fortalecidos. Então isso me motiva, eu, a Pamela, e faz com que os profissionais que participam junto com a gente acreditem também nesse evento. É um evento que não é religioso, não é um jantar que nós vamos falar sobre religião. Não, é um evento que é para todas as famílias, independente da religião. É um jantar que acontece de uma maneira muito especial, né, e que tem uma palestra, tem o jantar, tem um bartender, tem sorteios, várias empresas participam, empresas que acreditam na família participam, dando para nós fazermos o sorteio, produtos, valores, viagens. Que legal. Então isso é muito importante. Então, Cris, a questão do evento restaurar é o quê? Experiência, histórias de amor que são contadas lá e que geram algo que você não acredita, que faz toda a diferença na vida, não só do pai e da mãe, dos filhos também. Para você ter ideia, teve um acontecimento, um profissional maravilhoso, um grande empresário de Curitiba, meu amigo, e eu ajudei ele a elaborar alguns eventos, apresentei eventos para ele. Aí no meu primeiro jantar eu liguei para ele e falei assim, pô, queria tua ajuda, venha participar do meu evento, é o primeiro. E ele falou, pô, Ricardo, ele carioca, né? Pô, Ricardo, dá para ir sozinho? Daí eu falei assim, não, é um evento de casal. Ele falou assim, então não sei se eu vou, tal. Eu falei, não, pode vir. Convida lá o teu par e venha. Venha me ajudar, venha participar, vai ser muito interessante, vai ter um piano tocando, um violino, vai ser apaixonante. E ele foi. Mas ele estava com algum problema em Ele casa. estava com dificuldade, mas ele não se abriu naquele momento. Não chegou a falar nada. Não falou. Foi até bom, porque a palestra foi o tema da palestra foi amor e dinheiro. Entendi. Falamos sobre amor e a parte financeira. Porque, segundo pesquisas, é o principal motivo de divórcio. É a parte financeira. Principal. E nós falamos sobre esse assunto de uma maneira leve, rápida. E passou uns 2 dias, eu recebo uma ligação, esse carioca, um cara muito especial. Pô, Ricardo, cara, esse evento mudou a nossa vida. Palavras dele. Acendeu em nós algo que estava adormecido. E Caramba. fez toda a diferença na nossa vida. E nós vamos casar. Eles eram apenas amaziados, né? Sim. Então, foi especial, Cris. Valeu a pena. E como você se sente quando alguém te fala isso? Deve ser uma sensação... Assim, não deve ser indescritível, não tem como você me explicar isso, mas como que é, assim, alguém te falar isso, uma restauração de casamento É incrível. E é isso que me motiva a continuar fazendo o jantar de casais, o casamento real. Porque uma família restaurada vai gerar coisa boa por várias gerações, Cris. É verdade. Várias gerações vão ser abençoadas por um casamento restaurado. Então, isso faz toda a diferença na minha vida, porque eu acredito no casamento. Eu acredito no casamento porque várias pessoas que hoje vivem como andarilhos, né, que se perderam durante a sua caminhada e hoje preferem essa vida, eu já perguntei, já fiz perguntas para essas pessoas e qual que era o real motivo deles estarem ali. Uns me falavam, porque minha mulher me deixou, eu perdi o sentido da vida. Outros porque eram filhos de casais que se separaram e viviam em guerra e que ficaram desnorteados e foram para a rua, começaram a usar droga para fugir dessa dura realidade. Então, eu acredito no casamento porque se o casamento estiver forte, a família vai estar forte, a sociedade vai estar forte. Sempre é relacionado realmente à vida, seja de casado da pessoa ou dos pais, enfim, sempre, né? É porque é muito difícil. A estrutura familiar, ela precisa ser sólida, só que ao mesmo tempo, para ser sólida,
o casal tem que buscar isso, né? Porque não é assim, né? A gente vê, igual eu falei, velhinhos de 50, 60, 70 anos de casado, eu já vi. E a gente vê como que passaram por isso. Muitos perrengues também. Não é assim, a gente vê, né? Mas quanta coisa já passou, né? Realmente, Cris, tem uma frase que até eu estou montando um vídeo para esse jantar e eu queria mostrar para você. A correria do dia a dia, ela tira todo o tempo que você precisa ter com o que realmente faz sentido. A busca incessante por uma casa nova, por um carro novo, por colocar o filho no melhor colégio. Essa busca incessante, ela toma conta do nosso tempo, que é o nosso bem mais precioso, e acaba deixando o nosso par em dificuldade. Às vezes ele não quer falar e acaba gerando essa ausência e essa lacuna entre o casal, e é isso que faz a diferença e que gera a oportunidade para o mal se aproximar do casamento. É porque o ser humano, geralmente, ou ele está olhando no futuro, ou ele está olhando no passado. Quase nunca está ali presente. Esse é um problema muito grave, porque sempre você está pensando, igual você falou, na casa nova, ou então no próximo carro que vai pegar, para isso eu preciso trabalhar tanto, e nunca está olhando o presente. Ou então, você é muito saudosista, o que você já fez, de repente você não está conseguindo mais, você fica olhando para o passado. E isso é uma tragédia, principalmente para quem convive com essa pessoa. Seja um ou seja outro, se a gente não olhar pelo presente, é um problema muito grave. A desculpa dessas pessoas é: eu estou correndo atrás para dar o meu melhor para você. Às vezes a desculpa é para a esposa, para o esposo, mas às vezes é para os filhos. O papai está trabalhando incessantemente para dar um estudo melhor, para dar um iPhone, para dar um tênis de marca. Só que muitas vezes o filho, a esposa, não quer isso. Quer apenas a presença, quer o abraço, quer o carinho, quer a manutenção do casamento. O que é a manutenção? É um evento como esse que vai acontecer. A frase que eu quero ler para você, Cris, e para quem está nos assistindo, diz assim: no ritmo acelerado da vida moderna, é fácil perder de vista o que realmente importa, o amor e a conexão verdadeira. Então, nesse Dia dos Namorados, oferecemos mais do que apenas um jantar de casais. Uma oportunidade para sair da rotina, para fazer a diferença. Muito, muito bom. Nossa. E é realmente isso. É realmente. O que me deixa triste, Cris, é que vai ter alguém que vai falar: ah, mas com o valor desse jantar, eu posso comprar um utensílio novo para nossa casa. Ah, com o valor do jantar, eu posso fazer isso, aquilo. Mas o jantar vai acontecer para aqueles que acreditam no casamento, na família e que querem fazer a diferença. É uma experiência. O jantar é só um motivo, é só um anúncio, vai ter o jantar, mas é uma total experiência. Com a palestra com a tua palestra lá, a gente aprende muita coisa, muita coisa. Às vezes, coisas que estão na nossa cara no dia a dia, e a gente não consegue enxergar. Justamente, são detalhes pequenos que nós não conseguimos apalpar, né? Porque nós estamos naquela corrida. Sim. Na corrida contra o tempo para o sucesso. E muitas vezes o sucesso está do nosso lado. É verdade. Eu vi um vídeo na internet, um vídeo muito, muito forte, que esses vídeos virais que o pessoal faz, aí a criança chega, o pai sempre está trabalhando, né, em casa e tal, de mau humor, aí a criança, não sei se você já viu esse vídeo, a criança chega e pergunta pro pai: quanto você ganha por hora? Aí o pai fala, por exemplo: eu ganho R$100 por hora. Aí ela vai e junta o dinheiro, daí chega pro pai dela e fala: me dá 1 hora do seu tempo. Você imagina, que situação, né? É emocionante, né, Cris? É muito forte, né? É forte. E eu quero dizer para você e para todos aqueles que estão nos ouvindo:
nós precisamos priorizar o que realmente tem valor. O que realmente tem valor. Um passeio no parque, precisa pagar? Não, não precisa. Muitas vezes você pensa, eu estou triste porque eu não posso dar um iPhone para o meu filho, mas às vezes ele só queria um passeio no parque, um sorvete de R$5, né? Você pegar 10 minutos do seu tempo e bater bola com ele, né? Ou soltar uma pipa, ou sair andar de bicicleta. São coisas que realmente não vão fazer diferença na tua conta bancária, mas vai fazer diferença na vida de quem você ama. A verdade é que a criança mesmo, ela não tá nem aí para a marca do teu carro, se é confortável, se não é. Ela não quer nem saber, ela quer a tua atenção, né? Justo. E aí a gente perde a vida tentando trocar de carro, ou então tentando trocar de casa, quando na verdade não é o que a criança quer. E eu falo porque eu tento ser muito presente, assim, com o Theo, muito presente, porque eu acho que os detalhes, como a gente falou, faz muita diferença. Então, por exemplo, buscar e levar o Theo na escola, eu faço muita questão disso, porque esse momento não volta, né? Não volta. Não volta. É muito rápido. Cris, parece que foi ontem que a minha primogênita estava nascendo e hoje ela já está fazendo veterinária, já fez a carteira de motorista. Meu Deus. Já leva o irmão dela para a escola, vai para a faculdade de carro. E eu sou muito grato a Deus pela oportunidade de estar presente. Poderia ter alcançado muitas outras coisas se eu levantasse 6 horas da manhã, fosse para o escritório, voltasse só às 10, mas eu deixei de fazer isso para estar um pouquinho mais, né, com os meus filhos, fazendo o que você faz, levando para a escola, buscando, fugindo no meio da tarde às vezes para fazer alguma coisa, para viajar, para fazer alguma coisa diferente com eles. E isso, as fotos vão ser lembradas, né? Você vai olhar uma foto e vai remeter ao que você fez, mas o que está naquela sala da lembrança, lá dentro do coração, tanto das crianças como também nós, adultos, isso não tem preço. Não tem preço. Ricardo, você está muito inspirador, Ricardo. Eu queria que você, então, convidasse o pessoal para o jantar. Aproveita aí e a gente convida, fala o dia certinho, o que vai ter no evento. E acho que vai chegar para um número bom de pessoas e acho que o pessoal não pode perder isso. E sem contar que também é limitado, né? Porque não dá para... Não sei quantos ingressos vão ser disponibilizados, mas a casa enche, né? Realmente é um evento marcante, vai ser num lugar extraordinário. Então, dia 12 de junho de 2024, uma quarta-feira, às 19 horas, está sendo feito o convite. Não perca essa oportunidade. Não perca. E me diz uma coisa, como que compra a entrada, o ingresso? Nós estamos publicando no Instagram do Celebrante de Casamento, pode anotar aí, @Celebrante de Casamento e @RP Promoções e Eventos. Nós estamos publicando quase que diariamente, né, vídeos falando sobre o evento e já com o link lá da Simpla, né, para o pessoal acessar, ver os detalhes do evento. Lembrando que um ingresso é para o casal. Cris, e olha que interessante, só não vai quem não quer realmente fazer a diferença. Vai ter sorteios. Já temos da clínica Biavati, que é uma clínica muito bem recomendada. Botox para o casal, um para o homem e um para a mulher. Que legal. Temos de lojas parceiras, vale compras no valor de R$300, no valor de R$500. Nós vamos ter hotéis, né? Uma noite diferente num hotel para a pessoa sentir realmente aquele carinho, né? Porque é gostoso você estar no teu aconchego, mas é gostoso também você fazer algo diferente com quem você ama, né? Então, vamos sortear também vouchers aí de hotéis. Isso é maravilhoso. Nossa, vai ter então diversos sorteios lá. Diversos sorteios, né, que vão fazer toda a diferença. Vai ter um jantar maravilhoso,
vai ter bartender, vai ter sorvete americano. Oxa, que legal. Aquele sorvete retrô maravilhoso, que é uma delícia, né? Então vai ter vários detalhes, vai ter cenários, Cris, lá no Castelo Reale, que já é lindíssimo, já é um cenário maravilhoso, mas nós vamos criar cenários para os casais tirarem fotos. E essas fotos que vão ser tiradas por fotógrafos incríveis, renomados. Que legal. A pessoa vai poder ter acesso no próprio dia do jantar a esse mini ensaio de casal. Vai ser que legal, cara. maravilhoso. Mas como eu sempre falo, o prato principal desse evento é a palestra. Não, com certeza, não tenha dúvida disso, que é o diferencial, porque ali você reflete, hein? Ali você para refletir, para pensar, porque, como eu falei, são coisas que estão no nosso dia a dia, mas a gente não consegue enxergar. Realmente. Então esse evento do Dia dos Namorados vai ser para despertar. E eu tenho certeza que os casais que vão participar, se fazem a lição de casa, se são realmente apaixonados, vão se apaixonar ainda mais, porque vai ser um evento incrível, pensado com muito carinho. Muito legal. Mas é isso aí, Ricardo, foi um prazerzaço de ter aqui, cara, muito bom mesmo, valeu pela visita. E deixa tuas redes sociais aí para o pessoal te seguir. Cris, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você nesse estúdio maravilhoso. Eu fiquei impressionado com a estrutura oferecida e eu tenho certeza que o sucesso, vocês já estão fazendo sucesso, mas olha, realmente vai ser notável aí, né, tudo que vai acontecer com essa empresa, porque não é só a estrutura que está maravilhosa, mas o atendimento, então é especial. Eu quero deixar aqui o meu Instagram, né, que é o Celebrante de Casamento, @Celebrante de Casamento. Vamos ajudar, estou chegando aos 10 mil, vamos me ajudar. Isso aí. E tem também o Instagram da empresa, né, que é @RP Promoções e Eventos. Está lá também, sempre estamos publicando lá os nossos eventos, né, para quem quer fazer um casamento, uma festa de 15 anos, uma bodas, pode contar conosco. Né, de tantos serviços que nós fazíamos, Cris, hoje nós escolhemos fazer apenas 3. Celebrante, mestre de cerimônias e o cerimonial. O cerimonial que é uma equipe de 4 a 5 meninas, né, que vão estar lá no dia do teu evento, né, fazendo a diferença. E quero lembrar, Cris, que esse ano vai ser um ano muito especial. Queria compartilhar com você que já fez parte também, né, dessa empresa, se dedicando com todo o teu conhecimento, nos ajudando. Esse ano nós temos agenda em Mariana, Minas Gerais. Temos agenda em São Paulo. Temos agenda em Portugal. Você está cruzando fronteiras, hein, Ricardo? Justamente. Agora, em maio, nós estamos também auxiliando uma família num 15 anos incrível em Londres. Então, vai ser um ano de bastante sucesso, né? E eu só agradeço a Deus por tudo e também finalizo aqui a nossa conversa agradecendo você pela oportunidade. Foi por isso que eu trouxe o Ricardo agora, porque depois vai ser difícil, viu? Mas, Cris, o menino Ricardo Alves que nasceu lá na Fazendinha, na beira do Rio Barigui, né? E que foi evoluindo, vai ser sempre aquele mesmo menino. Eu sei disso. Eu só tenho para dizer uma coisa, Cris, para fechar com chave de ouro. A favela venceu. Legal demais. Não, mas é isso aí. Pessoal, obrigado por ter acompanhado o papo aqui com o Ricardo. Segue também as nossas redes sociais, Instagram, Fala Rico, YouTube também, Fala Rico Oficial. Se inscreva também no YouTube e vamos que vamos. Obrigado por acompanhar, Ricardo. Deus abençoe. Como eu sempre falava até no meu programa de rádio, trabalhar
não gosto tanto, mas falar é a minha paixão. Valeu, Deus abençoe. Um abraço.